A Michelle, ela estava com a informação de vindo do Ceará e ela tinha dito que ela tinha dito a aliados políticos ali que estão ali na Superintendência da Polícia Federal, de que ela já iria para o local. Só que agora ela foi informada de que ela precisa pedir uma autorização. Então, a gente já não sabe mais se ela vai Se ou ela vai ou se não. os advogados vão primeiro fazer esse pedido dessa autorização. Ela está a caminho de Brasília, assim como está a caminho de Brasília o advogado Paulo Cunha Bueno, segundo me falou aqui uma fonte, ele deve chegar nas próximas horas, no máximo 2 horas, e aí deve deliberar também sobre isso. Mas tem uma informação que acabou de chegar, Mauro, desculpa. O senador Flávio Bolsonaro anunciou uma live daqui a pouco, vai fazer uma live no YouTube e depois alguns políticos, Bia Kicis, Hélio Negão e o próprio Flávio Bolsonaro vão se reunir ali num restaurante, uma doceria, que é uma doceria famosa aqui de Brasília, que é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles vão se reunir nessa doceria ali, que fica bem na frente, ali bem próxima do condomínio do ex-presidente. Então é isso, né? Esse plantão é aquela coisa, a gente vai trazendo para todo mundo o desenrolar dos fatos, a família as reações dos políticos, as reações da família do ex-presidente também. E agora essa informação que acaba de chegar é essa. O Flávio anuncia aí uma live daqui a pouco. A gente vai acompanhar a reportagem do UOL, vai acompanhar essa live. E a reportagem do UOL continua na Superintendência da Polícia Federal e também vai se deslocar para acompanhar essa mobilização de Flávio e outros políticos ali na porta do condomínio do ex-presidente, Mauro. Quer dizer que vai ter um comitê da doceria. Reunido na doceria. Letícia, você acompanhou um grupo de parlamentares, esteve inclusive no presídio da Papuda nos últimos dias para analisar como é que são as condições. A senadora Damares Alves esteve lá também, saiu dizendo que o presidente não aguentaria comer a comida que é servida ali. Que detalhes você tem mais sobre isso, Letícia? A Damares fez, junto com outros senadores da Comissão de Direitos Humanos, desculpa, eles fizeram uma visita ao presídio da Papuda nessa semana, ao complexo da Papuda, para inspecionar ali, ver como é que seria o ambiente onde o Jair para onde Jair poderia ser levado. E aí, no dia seguinte, eu estava conversando com a senadora Damares, lá no Senado, e ela falou essa frase. Ela falou, olha, Letícia, se o Jair Bolsonaro comer a comida que é servida na Papuda, ele morre, porque o intestino dele não tem como trabalhar aquele tipo de alimento, o intestino dele é poroso, enfim, ela começou a dar um monte de detalhe técnico sobre a saúde do Jair, né? Lembrando que ele realmente tem um monte de problema por causa da facada. E aí ela falou essa frase, se ele comer aquela comida, ele morre. Aí outras coisas que a senadora Damares estava listando para mim, ela falou, olha, lá no presídio tem um posto para atendimento, mas não tem gente especializada. Aí o hospital mais próximo é a 20 minutos do presídio. Então fica tudo muito perigoso, porque se ele passa mal e ele não for atendido logo em seguida, ele pode, de fato, morrer. Ele pode ter um refluxo e esse refluxo vai provocar um monte de outras consequências no corpo do ex-presidente, no sistema digestivo dele. Ela fez uma situação um panorama bem delicado e bem complicado sobre isso. Essa comissão, eles fizeram um relatório falando sobre os problemas da Papuda para os presos que estão lá e que, consequentemente, para o Jair Bolsonaro, caso ele seja levado para o presídio. Enfim, fez todo esse cenário. E aí o que acontece? Hoje, nessa decisão, como vocês estavam colocando antes, o ministro Alexandre tomou uma série de cuidados para designar, inclusive, um responsável médico para ficar em alerta com relação à saúde do Jair Bolsonaro. Um problema que a Damares apontou para mim na conversa foi, olha, se ele passa mal, o sistema tem que pedir autorização para o ministro. Então, isso já não está mais lá, como você estava colocando agora. Já tem lá, não precisa nem pedir autorização, já tem uma pessoa que vai estar ali para cuidar. Porque ele é uma pessoa diferente, por ser um ex-presidente, tem que ter um monte de cuidados a mais, por esse peso político que o Jair tem, por essa questão de saúde que ele tem. De fato, ele tem mais de 70 anos de idade e tem problemas de saúde, que são fatores que, pela lei de execução penal,
favorecem, beneficiam o detento para que ele possa cumprir pena em prisão domiciliar, Mauro. O fato é que, para mim, fica muito claro que tudo se encaminhava para que, agora, essa semana, no mais tardar em 10 dias, saísse a ordem de execução da pena de Jair Bolsonaro por conta do processo em que ele foi condenado, o processo da trama golpista. Provavelmente ele começaria a cumprir essa pena em regime fechado, mas não seria muito difícil para a defesa dele alegar as condições de saúde, comprovar as condições de saúde e pedir essa prisão domiciliar, como já tinha pedido com caráter humanitário. O que aconteceu hoje, nessa precipitação de se convocar uma vigília, a questão da tornozeleira eletrônica que ninguém sabe o que aconteceu, que de repente perde o sinal da tornozeleira, tudo isso acaba se precipitando de uma forma que esse cenário, que antes parecia muito claro de que o Bolsonaro cumpriria a maior parte da pena em regime domiciliar por causa da saúde, foi por água abaixo. Agora não dá mais para dizer o que vai acontecer. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Olha, posso? Carla, não, fala, Vamos começar pela Carla. Não, é que eu tenho a sensação, Mauro, de que é aquela coisa assim, muita calma nessa hora, sabe? Eu acho que sim, se torna mais difícil, mas eu dou como exemplo essa nossa cobertura hoje, que né, os fatos vão se desenrolando. Eu acho que a tendência é que ele permaneça aí na Superintendência da Polícia Federal. Acho que antes de segunda-feira é muito complicado, é muito difícil a defesa ter algum êxito para tirar ele, enfim, né, com habeas corpus ou outras medidas que eles possam tentar. Porém, não é mesmo de hoje esse caso do ex-presidente, ele tem algumas prerrogativas, um ex-presidente que tem 70 anos, enfim, e a depender de como ele vá reagir na prisão, isso é uma coisa que também se diz bastante aqui, né? A Polícia Federal vai querer uma fatalidade do ex-presidente dentro da sua carceragem? Vão levar isso em consideração também? Enfim, eu acho que é cedo para dizer. Eu acho que se torna mais difícil, mas a depender do desenrolar. E eu também lembro aqui, a gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa, apesar do relato, né, que me passaram de que ele estava bem tranquilo e calmo ali no momento da prisão, ele é eu vou até fazer assim, ele é ariano, né, um signo que eu também sou, então posso dizer, ele é bem impulsivo, agitado, colocando astrologia na análise Eu tô aqui. rindo porque eu sou ariano também, Carla. Tô te entendendo perfeitamente. Então você sabe, Mauro, o que eu tô falando. Sakamoto também. Olha lá. Então, temos aqui um grupo que tem, né, que pode falar com propriedade. Arianos são intensos, impulsivos, reativos. E então a gente pode falar, estamos em casa. Mas agora, voltando à seriedade do tema de verdade, não que a astrologia não seja importante, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se a gente lembrar, depois da derrota da eleição de 2022, ele desenvolveu um quadro de saúde, enquanto as investigações mostravam que ele estava ali planejando o golpe, a saúde do presidente começou a ficar debilitada com uma erisipela. Erisipela, que é uma doença de pele ali, eu lembro que na época eu conversava com bastante dos ministros que iam visitá-lo, eles falavam, olha, Carla, tá muito feio, e ele está extremamente abatido. Então, o Bolsonaro, a gente não sabe ainda como é que vai se desenrolar essa reação emocional do ex-presidente na cadeia. E eu acho que isso pode eventualmente acabar, digamos assim, sensibilizando a justiça, né, o ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Agora, de novo, também conversando aqui com mais um integrante do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Alexandre de Moraes não deve ter dificuldade para ser ratificada pela primeira turma aí nessa sessão virtual. A avaliação que me fez o ministro é que é uma decisão irretocável, tecnicamente irrepreensível, que é um caso para virar um manual aí, disse o ministro do STF, dizendo que a decisão do Moraes está muito fundamentada. Agora, respondendo a sua pergunta, se
isso vai mudar, né? Se justamente por conta dessa robustez toda, isso mudaria esse cenário de prisão domiciliar, eu acho que ainda é cedo para falar, a gente vai acompanhar isso pelos próximos dias, porque eu imagino que ainda vai ter reação do lado emocional mesmo do ex-presidente.